para quem está nos assistindo, o livro traz aí uma seleção de artigos e é muito fácil de ler, você vai lendo, são artigos, né, curtos que você vai passando de um para o outro, e traz mesmo essa ideia de discutir a economia política por outro viés, né? E eu queria justamente pegar... Aliás, é isso, né? Discutir economia política. Exatamente. Isso, né? Não acho que é um detalhe, né, professor Beluso? Queria que você falasse um pouco do livro, né? E dessa produção que é até atípica, assim, de duas gerações tão distantes, né? Você, um sábio economista já muito experiente, e o Natan, um jovem que está começando sua carreira agora. Natan, eu, ao considerar a possibilidade de fazer essa conversa entre nós, né, me ocorreu o seguinte, aliás, isso me ocorre sempre. Todas as vezes que eu me encontro com meus ex-alunos, eu fico muito satisfeito, porque eu percebo que eles vão ficar melhor do que eu pude ser. Né? Eu fico muito feliz. O Natan é um exemplo, o Natan é um talento jovem de um rapaz, um menino que veio, assim, das chamadas nossas classes sofredoras, e tem um talento enorme. Se você vai observar os textos dele no livro, são textos que têm uma qualidade incrível. Isso é que deixa o professor, que é meu ofício, né, é ser professor, que deixa o professor muito satisfeito. Eu tenho muitos alunos assim, e o Natan é um deles, né, um excepcional. E é só olhar os textos dele, vocês vão ver a qualidade da reflexão, da ideia, e das ideias, e da justeza e rigor, né? Rigor não no sentido que os economistas usam, que eles fazem 2 ou 3 equações e acham que isso é rigoroso. Como as pessoas dizem, não é nada de rigor, porque a economia, infelizmente, foi se encolhendo, né, no seu calabouço intelectual, que é muito estreito, e foi perdendo aquela relação com as demais ciências humanas e sociais, né, e isso é muito negativo. Então, nós lá na Escola de Campinas, na Unicamp, nós tentamos, na verdade, tornar a economia mais abrangente, apenas uma dimensão da vida social, né? Uma dimensão da vida social. Então, nós procuramos, inclusive, estabelecer as relações entre as outras áreas do pensamento, como a literatura, né? Uma das nossas ambições nesse livro foi integrar, e o Natan fez isso muito bem, foi integrar a literatura ao contexto do pensamento, né? Para não ficar naquela coisa estreita, assim, medíocre, que a economia produz. Aliás, um dos grandes problemas da evolução das chamadas ciências humanas foi a especialização. Então, se separa a ciência política, sociologia, antropologia e cultura, se separa da literatura, se separa da economia. Isso deu um empobrecimento muito grande. Então, esse livro é uma tentativa, com textos relativamente curtos, mas muito interessantes, eu diria, sobretudo os textos do Natan, para nós retomarmos essa pertinência, digamos, da economia à vida humana. Fundamentalmente, a tendência é incluir a economia, fazer com que a economia seja uma espécie de um pensamento, uma reflexão a respeito das condições de vida humana. Não é transformar isso numa pretensão científica ridícula, né, que denota, você me perdoa dizer isso, um déficit cultural importante na formação dos economistas, déficit cultural muito importante. Então, eu passo... O Natan, você conseguiu recuperar a sua... Natan, está nos ouvindo? Parece que não. Estou conseguindo ouvir, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ouvindo. Agora, então, sua vez de falar um pouco sobre o livro aqui, Natan.
Então tá tudo certo. Bom, o livro, o professor disse bem, é uma coletânea de artigos que a gente foi escrevendo, foi juntando, e que, na verdade, eu já disse isso para o professor, tem que repetir aqui, parte da generosidade de um professor que divide o conhecimento com o aluno, né? Eu conversando com outros colegas no dia do título de professor emérito, professor Beluso, uma coisa que me ocorreu foi o seguinte: eu li muita coisa que o professor Beluso escreveu, e quase tudo, né? Não sei se li tudo porque é muita coisa, mas quase tudo. Mas o que eu mais aprendi não foram os livros, foi na atitude como professor e como homem público, né? De não ter ciúme do conhecimento, de ter uma construção do conhecimento coletivo, sobretudo. Então, isso é o que eu aprendi de fundamental, né? E claro que a obra que o professor Beluso nos lega é uma coisa para ser estudada por muitos anos e para ser aprofundada daqui para frente, como tem sido feito durante esses anos recentes. Sobre o livro, é uma tentativa de cutucar um pouco o debate econômico, né? Porque no fim é uma coisa muito chata, né? A gente lê todo dia no jornal, tem esse hábito, né, meio masoquista de ler os editoriais dos grandes jornais, e fica algo muito estranho para nós que estamos imbuídos na luta política, o sujeito ir falar que o mercado não está gostando do relação dívida PIB, que tem que cortar gasto, essa coisa toda é uma coisa muito chata. Então, justamente pelo fato, como o professor apontou, de ser uma coisa dogmática, de ser uma coisa de falsa pretensão científica, e o livro tenta romper isso de alguma forma, com humor, com literatura, com cinema e tudo mais. E claro que o professor Beluso topou a loucura, né? Então, eu fico muito grato ao espaço que vocês estão concedendo e também espero que esse livro faça um certo barulho. Muito bom. E vocês trazem para quem está nos assistindo, o livro traz aí uma seleção de artigos e é muito fácil de ler, você vai lendo, são artigos, né, curtos que você vai passando de um para o outro, e traz mesmo essa ideia de discutir a economia política por outro viés, né? E eu queria justamente pegar... Aliás, é isso, né? Discutir economia política. Exatamente. Isso, né? Acho que é um detalhe, né, professor Beluso?